aquele assunto ali do anticristo, a questão da grande tribulação, e alguns irmãos então procuraram: pastor, fale um pouquinho sobre esses assuntos para nós. E eu resolvi então falar três assuntos para a gente esclarecer melhor ali, 1 Coríntios 15. Nós vamos falar, o primeiro assunto é sobre o anticristo, o segundo assunto nós vamos falar sobre a grande tribulação, e o terceiro assunto, para fecharmos o bloco, nós vamos falar sobre a segunda volta de Cristo, tá bom? Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, Jonathan, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 13, e eu tenho 40 cópias. Próxima semana eu vou ter um pouquinho mais de fé, eu vou imprimir mais, e pediria que dois irmãos aí, que a primeira página, está aí, irmão Jonathan, bem aí, ó, você divide aí com a irmã. Inclusive, pode fazer o seguinte: o irmão Jonathan pode distribuir numa página, irmã Gema, aí onde o irmão Jonathan distribuir, você distribui. É porque o irmão Jonathan está com a 1 e a 2, você está com a 3 e a 4, ok? São apenas 40 páginas, se você tiver entre marido e mulher, você fica só com uma, e se quiser depois uma individual, eu posso imprimir para vocês, né? Até para não acumular muitos papéis na sua casa, porque vai ocupar o lugar de colocar o dinheiro, né? Se você ficar levando muitas folhas de papéis assim, aí não vai ter onde guardar o dinheiro. Então, fique só com uma mesmo. Então, você que está nos acompanhando pela internet, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e nós estaremos lendo do versículo 1 ao 13. Bom? Os irmãos têm alguma comunicação, enquanto é distribuído a página, alguma comunicação a fazer? Só lembrando aos irmãos que nós estamos trabalhando, colocando o porcelanato em algumas salas. Foi colocado na sala dos homens, estamos finalizando esta parte preparatória de emmassamento. Aqui também na sala das mulheres o porcelanato já foi colocado. Estamos colocando também na cozinha. Então a cozinha ela já tem todo o revestimento de parede, e nós estamos colocando também o porcelanato ali na cozinha. Fizemos ali todo o piso do parquinho das crianças, foi recuperado o reboco das paredes laterais, foi colocado um selador branco, porque depois as irmãs é que vão decidir como vai ser pintado ali o local, é mais aquela imagem lúdica para as crianças e tudo mais. E os brinquedos foram feitos, os pedidos, nós estamos esperando chegar. Logo chegue, nós vamos instalar. Qual é o nosso objetivo? Nos dias de culto infantil, tanto no domingo à noite como em qualquer outro horário que o ministério venha decidir, é que a criança ela tem a sua primeira parte aqui no templo, para que ela entenda essa questão da reunião, coletividade. A segunda parte é na classe dela, para a questão bíblica, espiritual e etc. E a terceira parte da criança fica com o parquinho. E aí cabe às professoras decidirem essa dinâmica. Primeiro vai esse grupo, daí depois o outro grupo, e aí nós vamos depois conversar para decidirmos essa dinâmica, tá bom? A nossa questão de páginas são 8 páginas, você está recebendo até a página de número 4. Vejo aí que sobrou ainda algumas. Se algum irmão ficou sem página, como sobrou, é só você levantar a mão e o irmão Jonathan leva até você, caso você quiser uma mesmo para você. Eu recomendo a você aguardar essas páginas, fazer uma espécie de
de apostilado. Algumas pessoas, com o passar do tempo, elas chegaram para mim e disseram: ô pastor, se eu tivesse guardado a página daquele estudo que você deu há tanto tempo atrás, hoje eu estou precisando. Fui convidado para ministrar um estudo em determinado lugar e eu me lembro que você uma vez já deu esse material. Então guarda esse material, quem sabe aí um dia, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, seja útil para você em algum lugar. Aí você vai fazer a correção, dizer: não, tudo que está aqui está errado, mas vai servir pelo menos o esqueleto para mim fazer um agora correto, tá bom? Então aí vamos lá, ler segunda, dá tempo ler antes de mudar o computador? Então vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não vos será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse, cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade. Que Deus, então, nos abençoe grandemente. Pode mudar agora, se quiser, o computador vai dar tempo suficiente. Então, aí, irmãos, na nossa introdução, cujo vocês têm o papel em mão, diz assim: a segunda carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica foi escrita para combater os falsos mestres que ensinavam que o dia do Senhor já havia chegado. Lá no capítulo 2, versículo 2, é bem mais enfática sobre esse assunto aqui que nós acabamos de ler. Que a carta ela foi escrita, por quê? Paulo escreve a primeira carta e quando a carta é lida na igreja, então alguns falsos mestres torce aquela carta de Paulo, faz uma interpretação errônea, especialmente sobre a vinda de Cristo. E aí Paulo tem ali agora a responsabilidade de escrever a segunda carta para dizer, mais ou menos assim, a primeira carta, a interpretação é essa. Então são os falsos que estão levantando aí alguns assuntos extras. Inclusive nós falamos lá de 1 Coríntios, que havia um grupo naquela época que estava jogando essa crença
de que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Então não haveria mais ressurreição. Por isso Paulo também pega ali o capítulo 15 de 1 Coríntios. Então vamos lá. Os irmãos de Tessalônicas estavam inquietos e alarmados, porque esses mestres que não acreditavam na volta do Senhor, nem na nossa união com Ele, como o próprio texto aqui diz, a nossa união com Ele. No arrebatamento, versículo 1, daí Paulo explicou que aquele dia não viria, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ele diz, ele usa essas terminologias, o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 3. Isto é, a manifestação do anticristo seria a primeira coisa a acontecer antes do arrebatamento da igreja. Então Paulo diz, olha, não é nesses dias, não é agora, neste momento. Haverá uma sequência de coisas para acontecer. E eu costumo dizer que a vinda de Cristo, ela só faltou mesmo Deus dizer o dia e a hora. Tá? Mas não tem como a vinda de Cristo pegar a igreja em, vamos assim dizer, em um momento não esperado. Porque é necessário esta manifestação do anticristo, do iníquo, do filho da perdição. E toda a igreja, ela terá esse sinal nítido que ela não vai ser enganada. E note que o próprio texto diz que toda essa ação, ela vai pegar exatamente aqueles que não creram. Porque não tendo ele estas crenças, eles não terão este sinal. E outra questão, mesmo tendo o sinal, mas eles já são perdidos. Já são perdidos. Note que a situação que está o nosso país, né? Mas ainda tem gente que diz ok para a situação que está o nosso país. Só há duas coisas que eu aceito. Primeiro, ele é um ignorante em relação ao que está acontecendo. Ele não é uma pessoa que se informa. Ele não é uma pessoa que se informa. Aí tudo bem, dá para a gente entender. Segundo, ele é um canalha de primeira. Pastor, não usa essa expressão, não tem outra. O nosso país está indo de mal a pior. Ou a pessoa não está atenta ao que está acontecendo, ou então ele é realmente um homem do mal, uma pessoa do mal. Entendeu? Não tem lógica. Então busque se informar. Hoje no nosso país, quem está imperando é a injustiça, é 2 pesos e 2 medidas. Se você pratica a justiça, você está fora. Tá? Em todos os aspectos. Vocês até que começou bem, até que o tema, né, a leitura foi boa, mas essa introdução aí já não gostei. Pois é, olha aí, está vendo? Então, queridos, vamos lá. A palavra anticristo aparece apenas 4 vezes nas Escrituras. 3 vezes na primeira carta de João. Aliás, vamos lá. 1 João, capítulo 2, 18, versículo 23, e no capítulo 4, 3. E uma vez na segunda carta do mesmo apóstolo, 2 João, capítulo 7, versículo 7, porque só existe um capítulo. A mostrar que se trata de uma expressão própria do apóstolo João, que era o apóstolo do amor. Paulo, ele não utiliza a terminologia anticristo. Ele utiliza o homem do pecado, filho da perdição. E mais embaixo, no item 5, nós vamos ver alguns adjetivos que são dados aí ao anticristo. Bom, sem muitas palavras, então quem é esse tal de anticristo? Né? Como é a expressão do Nordeste, não se fala assim, quem é esse anticristo? Apesar da exiguidade da palavra anticristo nos textos bíblicos, foi a expressão adotada pelos estudiosos da escatologia
para denominar este último ditador do sistema mundial. Até porque se trata de uma expressão que sintetiza, como nenhuma outra, tudo que representa esse personagem, ou seja, o anticristo. Quando nós falamos aqui, os estudiosos da escatologia, escatom, ou seja, últimas coisas, os estudiosos das últimas coisas desse sistema de coisas, não é? Então, aí, escatologia. Pois bem, anticristo significa tanto contra Cristo, bem como em lugar de Cristo. Ou seja, esse último dominador mundial será alguém que tentará se dizer Cristo. Então ele vai se passar por Cristo, que tentará se apresentar como Messias, o ungido de Deus, como o enviado de Deus, como o próprio Deus, no mesmo tempo em que procurará se voltar contra tudo o que representa o verdadeiro Deus, contra tudo que estiver relacionado a Jesus, o verdadeiro e único Messias. Note que no texto que nós lemos lá, 2 Tessalonicenses 2, lá diz que ele se levantará contra tudo o que se diz Deus. Então ele será contrário, porque ele se autodenominar como Deus, né? Vai o Deus com D maiúsculo. Ele vai exigir isso. A Bíblia Sagrada o identifica descrevendo alguns de seus traços identificatórios, para que possamos compreender melhor quem é este homem e a sua natureza. Então a Bíblia ela é muito clara, ela é muito enfática. É um assunto que não há como alguém dizer, não, mas a Bíblia ela é rasa concernente ao assunto. A Bíblia não deixa claro sobre o assunto, não. Ela deixa a coisa bem enfática. Vamos lá, vamos ver aqui, por exemplo, 1.1. O arqui-inimigo de Deus e seu Criador. Olha o versículo 4. Já está no ponto aí, João? Lança aí o versículo 4. Ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Microfone. Clemilton. Oi. Pastor, duas perguntas. Primeiro, ele vai se autodenominar ou são as pessoas que vão denominar ele? Os dois. Segunda, quando fala que ele vai sentar na casa de Deus, no trono, no templo de Deus. No templo de Deus, é específico a Israel ou não? Bom, vamos lá. Pode ser uma linguagem figurada, né, se colocando como o príncipe da religião a nível mundial, então está ali. E alguns estudiosos creem que será de fato no templo que será erigido em Israel. Inclusive, esse templo está faltando as últimas negociações ali para que seja retificado no mesmo local do templo destruído, né? no templo. Porque tem o templo da época de Salomão, tem o templo da época ali de Esdras, Neemias. Aí depois, o templo foi destruído. Veio o templo na época que os romanos construíram o templo para os judeus, que é de fato aquele templo da época de Jesus, o terceiro templo, que fora destruído no ano 70 pelos próprios romanos, e esse último será o quarto templo, todos no mesmo local. Okay? Crê-se, há uma parte de eruditos que crê que será de fato ali.
É meio complicado, é meio difícil, né? Eles sentaram ali, mas, não sei, tudo é possível neste mundo, né? Que muda de uma hora para outra. Hoje é, amanhã já não é, então, muito complicado. Mas nós vamos estudar mais sobre isso, mais à frente. Então a resposta ela é rasteira, rápida, porque nós vamos tratar sobre o assunto. Isso não implica que você não possa fazer nenhuma pergunta, porque de repente vai que a sua pergunta não está dentro daquilo que nós projetamos para falar. Então você pode ficar à vontade e fazer a sua pergunta. Se nós formos comentá-la, então nós vamos fazer uma resposta bem rapidinha, bem superficial. Se não for, aí nós vamos nos deter há mais tempo na sua pergunta. Para os nossos convidados, você que está vindo a primeira vez aqui na quinta-feira, você tem liberdade para fazer a pergunta. É só levantar a sua mão e daremos a oportunidade a você. Então, nós não temos a preocupação com o tempo. Se esse estudo não der para terminar hoje, nós vamos para a próxima quinta. Se não der na próxima quinta, nós vamos até o anticristo chegar. E quando ele chegar, a gente não pode falar mais, né? Tem que ficar só no pé de ouvido. As coisas hoje no Brasil, né, ninguém pode mais falar, né? Tem que ser tudo no pé do ouvido, porque qualquer coisa é preso e acabou, né? Assim. Vamos lá. Não sei nem se a término daqui, a polícia já não está ali na porta para me prender, né? Se tiver, a gente vai. Então, irmãos, o anticristo é arqui-inimigo de Deus. Uma das principais características do anticristo será a sua rebeldia contra Deus e contra o seu ungido, o seu Cristo, que a palavra Cristo significa ungido. A própria Bíblia diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, aí no versículo 4. Assim, muitos entendem que a palavra anticristo significa contra. E nós vamos ver daqui a pouco esses dois prefixos, anti com i e anti com r. Daqui a pouco, calma aí. Significa contra, principalmente pelo fato dele, nesse tempo, se colocar contra o nome de Deus e de Cristo. Apesar disso, no entanto, a palavra grega antes significa mais frequentemente em lugar de, pois o anticristo, segundo as escrituras, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 4. Pois bem, isso é, o anticristo não se auto-intitulará como anticristo. No entanto, ele será o maior de todos os cristos falsificados e elegerá ser o Cristo verdadeiro, bem como o verdadeiro Deus. Então, o que nós falamos nas últimas palavras é que ele não vai chegar dizendo, eu sou o anticristo. Não, ele não vai chegar dizendo assim, viu, Clemilton? Mas ele se intitulará como Cristo, como esse Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores ali e tal. Ele não vai chegar dizendo, não, o anticristo, não. Certo? Então, vamos só ver aqui rapidinho essa diferença dos prefixos anti com i, anti com e. Anti com e, a ideia de anterioridade, ou seja, aquilo que vem antes. E ele vem antes de Cristo. Então, se alguém escrevesse anticristo com e, não estaria errado, não. Mas o comum é com i, porque é a ideia de contrariedade, é a ideia de oposição, aquilo que é o contrário a Deus. Então aí é bom porque a gente já pega até uma aulinha de português aqui, né? Então, você já não vai mais errar nisso aqui, né? Então, o anti com e significa aquilo que vem antes.
E anti, com I, significa contra, contrário. Pronto, olha aí. Se você não aprender nada hoje aqui, mas já aprendeu aí um pouquinho de português, já dá para sair dizendo: eu aprendi alguma coisa, né? Porque às vezes vem com uma mensagem para um estudo, eu não aprendi nada. Então já dá para sair dizendo que aprendeu. Então, não pode mais dizer que o estudo foi ruim, né? Porque você aprendeu alguma coisa. Segunda coisa que traz essa identificação, né, do anticristo: representante maior do diabo. Ele é o maior representante do diabo, será o maior representante do diabo na face da terra. Olha o versículo 9. Versículo 9 aí projetado. Também está na sua tela, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Esse, cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Ó, o pronome demonstrativo, esse. Certo? Esse significa a pessoa de quem se fala. Se o pronome aí fosse este, então Paulo estaria falando da própria pessoa dele. Paulo estaria falando dele mesmo. Mas ele diz, ó, esse. Pronome demonstrativo, referindo-se à pessoa de quem se fala, o anticristo. Então aí ele poderia ter colocado o homem do pecado, o iníquo, mas ele colocou esse, então, mais uma regrinha do português. Então esse, cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Ok? Certo? Então vamos lá. Segundo a eficácia de Satanás. Certo? Lá no livro do Apocalipse, e também aqui em Tessalonicenses 2, deixa bem claro que o poderio dele é tão grande, que ele vai determinar descer fogo dos céus diante dos homens, e vai descer fogo dos céus. Por isso a humanidade que desconhece a palavra de Deus, vai adorar, porque é um homem que há de se manifestar com um poder fora daquilo que é convencional. Ninguém nunca viu tal poder. Ele vai demonstrar poder, creio eu, que até maior do que Jesus. Não me lembro que Jesus fez descer fogo dos céus. Só Elias lá no Velho Testamento. Então, as Escrituras, ela dá um exemplo do poderio que ele vai executar. E um desses exemplos é só fogo dos céus. Mas ele vai fazer coisas, creio eu, que espetacular, pelo aquilo que a Bíblia ali busca nos ensinar. Então, logo, não é o Cristo, esse aí é o Cristo. Esse é o Cristo. Olha as coisas que ele faz. Um homem convencional, um homem comum não faria essas coisas. Certo? Então ele é representante maior. De acordo com o texto que supracitado, o anticristo ele operará segundo a eficácia de Satanás, com todo, a palavra todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Mas é um especialista. O que é que a Bíblia diz, João 8,44? Que Satanás ele é o pai da mentira. Então ele vai da mesma forma usar todas as artimanhas da mentira do próprio pai da mentira, Satanás. Pelo fato dele ser o representante maior do diabo, o anticristo será fortalecido e habilitado pelo próprio diabo. No entanto, apresentar-se-á como se fosse Deus. Daniel 11:36. Em qualquer lugar que se usa basicamente aquelas religiões mais convencionais, a não ser que seja de fato os adoradores de Satanás, porque hoje existe a própria igreja de Satanás, os adoradores de Satanás, então hoje é convencional.
Mas geralmente nas religiões mais convencionais, todas elas colocam ali o nome de Deus, sem citar nome, não, porque hoje não pode mais, estamos sendo transmitidos, mas há uma que usa umas faixas de seda, e aí o espírito maligno incorpora lá no momento dos seus cultos, no outro, e ele utiliza aquela faixa fazendo ali uma espécie de X, de cruz, e diz, quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Aí o outro lá, endemoniado, diz, ninguém. Então assim, todo lugar usa o nome de Deus, né? Bom, se você não conhece, então é melhor não conhecer, fique mesmo aqui, né? Bom, mas o Francílio já baiou muito, já fez isso aí, ele sabe o que eu estou falando. Microfone aí, sem nome, Francílio, eu não quero ser preso, não. Não vou falar sobre isso, não. Nunca baiei, não, mas já... Pastor, aí está falando questão de poder, né? Poder, sim, prodígio de mentira. Nós cristãos, Poder, tem três, ó. Poder, sinais e né? Prodígio de mentira. Prodígio de mentira. Certo. Nós cristãos iremos saber logo de cara que ele é o anticristo devido nós lemos a palavra e entendemos que antes de Jesus vai vir ele. Beleza. As pessoas que não leem a palavra ou que estão sendo enganadas, talvez não, vão ser enganadas pensando que vai ser Cristo. Como nós cristãos poderíamos diferenciar ele de Deus, sendo que ele vai fazer tudo inicialmente que Deus faz? É muito simples. Lá em Lucas, diz assim, é muito simples, essa é a resposta mais simples que eu já... Lá em Lucas diz, olha, vamos dizer, ele ali, ele lá, tal, disse, não, Jesus disse não, porque a vinda do Cristo não é assim. Quando for o Cristo, não é nós que vamos, por nosso querer até ele, é Ele que vai nos chamar, nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, entendeu? Então não se preocupe, no dia do Senhor, Ele vai chamar, vai nos, como é que chama aquele negócio lá dos extraterrestres, não é que, abduzir, né? Vai nos abduzir até Ele, e nessa abdução nós vamos ser transformados, no abrir e fechar de olhos. Então, se aparecer alguém dizendo, eu sou Jesus, você é Jesus, isso é um mentiroso. Jesus não vai chegar nessa terra dizendo, eu sou Jesus, não. Ele vai dar o comando de voz, o anjo toca e nós não pestanejar. Qualquer outro que se manifestar dizendo, eu sou o Cristo, a princípio ele já é um anticristo. Vamos lá. 2012, aqui no Piauí, Teresina, eu acho que vocês vão dizer assim, eu não lembro. Não apareceu aquele doido profeta ali, dizendo que o mundo ia se acabar em Teresina, e parece que foi ali para aquela região do Mafrense, se agregou a ele um grupo de pessoas e tal, né? Você lembra? Não é possível, você não lembra, você está esquecido demais. Inclusive eu estava pastoreando na Igreja da Vermelha, e uma amiga da Gessiane, da minha filha, foi levada lá pela Gessiane, ela estava perturbada com aquele negócio ali, não? E eu sentei lá na sala, com ela, depois, com a jovem, e li o texto lá de Lucas, só, qualquer pessoa que se manifestar dizendo ser o Cristo, ou que o mundo vai acabar aqui, ele é um falsário, ele é um mentiroso, porque a Bíblia, aí mostrei o texto, aqui nada acontecerá do que ele tem dito, sem que antes apareça o filho da iniquidade, a volta do Senhor Jesus Cristo, aí ela entendeu, né? Mas ela estava perturbada, já não estava mais nem indo trabalhar, já estava querendo se desfazer dos seus bens, coisas dessa natureza, e muita gente foi com aquele louco, só que passou 2012 por completo, entrou 2013, está tudo do mesmo jeito, né? Então, gente, outrora, quando nós não tínhamos o conhecimento da palavra, nós ficávamos naquilo que os nossos pais, ou as pessoas, não, eu ouvia, não sei se você na sua meninice ouviu isso, eu ainda estou ouvindo de uma meninice que o evangelho não era tão esclarecido aqui, dizia assim, não, Jesus vai vir como um mendigo, então ele vai chegar na sua porta pedir uma esmola, se você der a esmola, você vai ser salvo, se você não der, então você vai ser condenado. Olha,
E eu, Gilberto, acreditava naquelas histórias, não? Pois vai esperar esse mendigo chegar. O mendigo que vai chegar é o usuário de droga aí pedindo dinheiro para usar droga. É isso aí. Não chega ninguém hoje pedindo na sua porta, senão eles. Então Cristo vai vir todo fedorento, igual um mendigo, igual o usuário de droga, né, pedindo dinheiro para você. Ai, que conversa fiada é essa? Entendeu? Isso aqui. Então, Francisco, não tem como a igreja assim, não tem. Logo a igreja vai perceber. O salvo, a igreja de Cristo, não será enganada. A igreja de Cristo. Entenderam aí a coisa? Se não entenderam, depois eu posso explicar para você no pé do ouvido. A igreja de Cristo. Pois bem, 1.3, Francine. Pastor, só uma pergunta dentro do que foi falado. Dentro da situação financeira, econômica e política que vivemos hoje, existe uma frase hoje falada todos os dias na mídia, a palavra está se cumprindo, né? Então, podemos afirmar que ele já existe, ele está entre nós, e ele já usa essas ferramentas de eu posso muito mais, dá para afirmar que o anticristo ele já nasceu, está entre nós? Não posso de maneira alguma fazer essa afirmação. Primeiro que o texto que Paulo coloca, procura bem, John, o mistério da iniquidade, ele já opera. Ele sempre foi operante. Nos últimos dias, para a preparação do anticristo, há todo um campo a ser elaborado. Uma só moeda, o pensamento de uma só moeda, um pensamento de um governo mundial. Para quem está ligado nos acontecimentos do Brasil, não vou dizer o nome, mas alguém nesses últimos dias deu uma entrevista dizendo da necessidade de um governo a nível mundial, porque aí o que ele ditou e aquela coisa toda, entendeu? Então, qual é o pensamento da esquerda? É esse governo a nível mundial e tudo, é toda essa preparação, né? Alguns dizem a Agenda 2030, aquela coisa toda, mas de fato, o que tem passado a humanidade de 2020 para cá? Por experimentos. Um dos experimentos foi descoberto como colocar a humanidade em lockdown. Passou, e descobriram como fazer. E os experimentos estão acontecendo. Só que a maioria da humanidade não está nem aí, ele não se preocupa com isso, mas tudo é experimento, irmão. Qualquer coisa que aumentar aqui, eu já posso ser processado, porque vai... Mas se liga. Não, esse cara aí está perturbado, esse pastor aí está perturbado. É bíblico, há todo um preparo. Agora, o que acontece com muitos cristãos? Eles dizem assim, usa essa expressão. Não, mas isso é para que se cumpra a profecia. Note que o texto diz que há algo que detém, algo que impede essa concretização desse projeto do anticristo. Não estou dizendo que seja eu, seja você. Mas o cristão é assim, até a sua hora da morte, ele tem que lutar, ele não pode entregar as rédeas, não. Aí tem muito que diz, não adianta não, Mas olhe para a história humana. Se você for dar um tour, uma regressão na história humana, você vai ver que sempre houve momento turbulento, até contra a própria igreja, que diz, não vai acabar com a igreja, agora a igreja vai ser extinta. Desde o Velho Testamento, desde lá, observe, os 40 anos de sofrimento, aí depois vinha os 40 anos de glória, depois os 40 anos de sofrimento, sempre foi assim. E a turbulência que hoje gera no mundo, ela pode ser modificada. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu já fiz. Uma profecia, ela pode ser mudada? Uma profecia pode ser mudada? Sim ou não? Quem é sim, levante a mão. Quem é não, levante a mão. Pode sim.
ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi? Não, foi salva. O que foi que aconteceu? Houve uma intervenção que fez com que nós podemos mudar o futuro, gente. Podemos mudar. E eu posso provar para vocês várias profecias que foram ditas e não foram cumpridas, porque para aquela profecia ser cumprida, ali a história deveria caminhar naquele trilho e foi mudado a história. Nínive foi um dos pontos. Se Jonas tivesse dito, Deus, eu quero morrer, Deus poderia levantar uma outra pessoa para isso. Se a outra pessoa dizer, Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, a profecia seria cumprida. Não? Mas olha só, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas eles se converteram. Então assim, pastor, então quer dizer que nós podemos mudar essa vinda do anticristo, mas podemos atrasar. Nós podemos atrasar. A questão é que nós cruzamos os braços. A situação política do Brasil hoje, nós podemos melhorar essa condição política. Mas às vezes nós nos acovardamos. O que é que a nossa Constituição diz? O poder emana do povo. Que povo? O povo que fica de braços cruzados. Então não tem poder. Você não vai exercer poder de braços cruzados. Martin Luther King diz que nós nunca estaremos preparados para a morte, aliás, para a vida, para viver a vida, se nós não estivermos preparados para a morte. Então é necessário termos um motivo para morrer, para podermos viver. E a maioria das pessoas não desfrutam a vida porque tem medo de morrer. Eu não dirijo um carro porque eu tenho medo de bater. Então não vai desfrutar a vida dirigindo um automóvel. Tem medo de morrer. Você nunca vai saber o que é dirigir um carro a 200 km por hora. Ontem mesmo eu tive mais uma vez essa experiência. 200 km por hora. Pastor, você está incitando a igreja a pecar. Não estou dizendo, você tem que dirigir até os 80. Não diga isso. Se quiser até apagar isso aí da fita, pode apagar, da transmissão. Eu estava só, não estava com ninguém não. Uma Vânia não deixa não. Vamos lá. Não sei se eu respondi a pergunta. Mas se não respondi, depois ela será respondida, né? Agora 1.3. Outra, ele é a própria besta. Apocalipse 13, do 1 ao 4. Vamos lá, João, vamos ler Apocalipse 13, de 1 ao 4. Está aí, ó. Não, Apocalipse 13, de 1 ao 4. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão, que no caso Satanás, deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e as suas chagas mortal, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ok? Então, segundo o pastor Claudionor de Andrade, deve ser meu parente, esta palavra deriva-se do termo grego terions, e significa animal perigoso, incontrolável, altivo, e em tudo singular. Esta expressão serve-nos para mostrar bem qual será o caráter do anticristo. Estas expressões aí
O termo grego também é interpretado por fera, animal selvagem. Isto nos faz ver que o seu grande intento será o de devorar, destruir. João 10:10, o inimigo ele só vem para matar, roubar e destruir. E despedaçar as suas vítimas. Esse nome também indica que o anticristo será um homem que não terá misericórdia nem piedade de ninguém. Outra coisa que estará em evidência é a soberba. Soberba. Isto também explica o seu nome, besta. Ele será tão arrogante quanto o leão, tão voraz contra o urso, tão rápido como o leopardo. Por isso que aí mostra as características desses animais. Na fusão destas três feras, temos o caráter do anticristo, que será um homem horrendo e indomável. Apocalipse 13:2, aí deixa bem claro essa questão. É importante destacarmos que o livro de Apocalipse fala de duas bestas. A primeira é descrita como a besta que sobe do mar, Apocalipse 3, de 1 a 2. A segunda sobe da terra, Apocalipse 3, 11 e 18. A primeira exercerá o seu poder na esfera política, enquanto que a segunda atuará na esfera religiosa. Na tipologia escatológica, o mar é usado significando nações. A gente vê isso em Apocalipse 17:15. E é justamente desta que se levantará a primeira besta, encarregada de governar ditatorialmente o mundo, enquanto que a segunda besta apresenta-se-á com o grande e falso, alternativa messiânica da humanidade. Então, começa pela política, termina nesse fator religioso. Há estudiosos que acreditam que ali estava sendo destacada os dois tempos de ação da besta, que os primeiros, já vou até avançar aqui um pouquinho, tá? Os primeiros 3 anos e meio, os 1.250 anos, ele vai atuar resolvendo o problema de âmbito político mundial. Será o homem das 1000 soluções. Toda essa questão política, que dela advém toda a problemática, de um certo modo, do homem neste mundo, ele vai ser esse homem das 1000 soluções. Posteriormente, ele age requerendo de si esse poder de Deus. E será aclamado como isso. Bom, eu não posso dizer que é, então, a mesma pessoa, mas alguns estudiosos creem que isto representa a mesma pessoa. Página de número 3. Francílio. Eu não sei se tem no estudo, mas eu queria que você comentasse sobre o número da besta. Passasse algumas informações, que a gente vê muitas informações falsas sobre isso. Sim. O que significa, como é que vai ser. No nosso estudo aqui, nós não vamos nos ater, assim com mais... não vamos ser minuciosos quanto a isso aí, né? Mas o que o Apocalipse diz? Que o número dele será 666, e lá diz, é o número de um homem. Quem tem sabedoria, então, aí ele diz, para calcular e descobrir. Vamos lá, o Apocalipse, ele é um livro, é o único livro, de fato, profético do Novo Testamento. Ele foi escrito em símbolo, ok? Porque naquela época a igreja ela estava sendo perseguida. Inclusive João estava preso na ilha de Patmos.
todos esses símbolos, eles eram conhecidos da igreja naquele tempo, naquela época. Então, quando João ali receber a revelação e a transforma em escrito com essa simbologia, que é repassado à igreja, a igreja entendeu perfeitamente o que ele estava se referindo ali. Com esses praticamente 2000 anos de lá para cá, essa simbologia ela foi se perdendo, esse conhecimento ele foi se perdendo. Como muito conhecimento da humanidade tem se perdido no tempo. Quer ver um negócio? Vou pegar duas coisas, de ontem e outra mais atrás. Ontem nós estávamos no recanto da PIB e foi levado a filha da Lide, da Leide, tudo, Gilberto. E aí a Joyce foi descascar uma cana, né, para nós chuparmos a cana ali, como a gente chama, né? E foi feito ali os cubinhos. E quando foi dado para a filha da Lídia, a Laís, então ela não sabia nem o que fazer com aquilo ali. Ela botou, mastiga, e cana, você sabe que ela é um pouco dura, ela pode apertar, e você solve a água, né, e joga o bagaço fora. E ela, sem saber o que fazer ali, né? Já pensou? Se ela nunca tivesse ido a um sítio, nunca tivesse visto uma cana, e nós aqui, os mais velhos, né, somos profissionais nisso. A gente vê uma cana e descasca até com dente, se não tiver faca, né? Quem descascou cana com dente aqui? Olha aí, gente, que coisa, né? Mas se botasse para a Laís, ela ela ia morrer de fome, não ia saber, né, descascar a cana. Olha aí o conhecimento, ok? Vou dar um mistério. Existe uma ferramenta, geralmente usada com o pedreiro, que a gente chama a turquesa. Na realidade, o nome não é turquesa, né? Alguém falou turquesa e todo mundo turquês. Aquele ferramenta, ele tem uma técnica daquela turma de outrora, os ferreiros, para amolar. Ele desmonta toda ela, bota no fogo e abre ali a boca dela, e tem um mistério que ele faz, fogo, água, que ela, irmão, ela corta cabelo, fica um negócio espetacular, e você trabalha, e ela passa quase um ano sem cegar, ela não cega. Aqui tinha um homem em Timor, morava ali no Santo Antônio, chamava Bató, o nome dele, Bató. Ele era especialista nesse serviço. Quando eu trabalhei na siderúrgica Viana do Maranhão, naquela época nós estávamos construindo, e eu trabalhava na administração, quando eu vinha para cá, eu trazia as torquês ali dos ferreiros armador, e era um monte, para ele amolar, e ele passava ali a semana todinha só trabalhando naquele serviço. E quando eu chegava lá, o teste era numa folha de papel, pegava a folha de papel e fazia, ela cortava, eita, isso aqui, aí os ferreiros ficavam animados, alegres com aquilo ali. Se você amolar ela na pedra, qualquer coisa, rapidamente ela cega. Ele morreu, o Bató morreu, e esse conhecimento foi com ele. Então, o conhecimento dos ferreiros, aquele antigo ferreiro, nós tiramos alguns armadores aqui do muro, e eu os guardei. Fora feito por ferreiro, é um negócio tão espetacular, que a gente fica para, meu Deus, mas como é que isso aqui foi feito? Eu fui na terra, lá da irmã Leci, do pastor Plínio, Vânia, sul do Piauí, não esquecer a cidade, Avelino Lopes. E eu cheguei lá, tinha exposto um pisante, que é o estribo do cavalo, feito por um ferreiro. Irmãos, um negócio tão espetacular que eu fiquei dizendo, mas como o ferreiro fez isso aqui? Como eu fiquei? E eu propus comprar aquilo da irmã Leci. Eu disse, pastor, por dinheiro nenhum eu lhe vendo. Tá? Digo, irmã, se um dia você decidir, me liga que eu venho buscar aqui esse negócio. Um conhecimento que passou, morreu. Deu para entender? Então esse conhecimento aqui, Francílio, passou. Mas diz que é o número de um homem.
Vem os estudiosos atuais e você consegue comprar um livro completo de quase 500 páginas, só falando sobre aqui o número da besta. Entre na internet e pesquisa. Você vê muitos artigos. Não é isso, é isso. Você soma assim, 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 assim. Cada um tem uma somatória. Então, o que é que eu faço? Eu prefiro ficar no meu básico. Pastor, mas você é um teólogo. Mas eu não sei somar esses 666. O seminário não me ensinou. Mas depois eu vou fazer um doutorado, uma coisa só nisso aqui, para me ser formado só em 666. Aí eu ensino para vocês. Tá bom? Mas você quer aguçar mais sua curiosidade, entra na internet e você vai ver centenas de artigos, até livros, sobre essa questão 666. Pois bem, ainda dá um tempinho aqui o 3. O anticristo e os anticristos. O espírito do anticristo possui muitos inimigos de Deus através dos tempos, tais como Antíoco Epifânio, Nero, Napoleão, Mussolini, Hitler, Stalin e... E hoje, né? Sem nome. Eu não disse o nome de ninguém. Alguns desses foram até chamados de anticristo. Mas, na verdade, o anticristo ainda não foi manifesto. Ele já pode até existir. No entanto, não será revelado até que lhe seja permitido. Permitido, né? Tem até uma polêmicazinha bem atual aí, turma que gosta desses negócios de direita e esquerda. Alguém chamou o Lula de Satanás. Muita gente inflamada. Aí alguém pegou o próprio Flávio Dino chamando Bolsonaro de demônio. E uma outra pessoa chamando de demônio. Por que 2 pesos e 2 medidas? Quando foi com Bolsonaro, ninguém disse nada. Não, de fato ele é Satanás, todo mundo. Agora, quando foi com o Lula, não é Satanás, é 2 pesos, 2 medidas. Assim como esqueceram lá, esqueçam também cá. Pronto. Então, assim, é comum se usar essas expressões. Se você discorda da forma administrativa do indivíduo, ele está sendo massacrante, é Satanás. Inclusive, há 15 dias atrás, alguém disse que eu era o Satanás. Mas já pensou, gente? E a irmã Doraci me defendeu com unhas e dentes. Diga que ele é Satanás na minha frente. A pessoa não disse mais, né? Mas para aquela pessoa, naquele momento, eu era o Satanás. Por quê? Porque eu discordava dela. Então, se eu discordo de você, você é o Satanás. E vice-versa. Então, assim, ele já pode, repetindo ali a pergunta da Gema, o anticristo ele já pode até existir, pode. No entanto, não será revelado até que lhe seja permitido. O texto é bem claro. Então, há alguém, um sistema, não quero aqui, que o impede. Primeira coisa que nós temos que entender, quando a Bíblia diz, quando nós afirmamos que o nosso Deus é soberano, aquele que está sobre todos. Então, o Satanás, ele é controlado por Deus. Então, Deus dá uma cordazinha para ele, diz, olha, tu tem 30 metros de corda, vai até onde vai dar, e ele vai, parou. Aí ele volta, me dê mais 10 metros de corda, Deus, tá bom, mais 10 metros, ele anda mais 10, é assim. Lembram lá? Viste o meu servo Jó, de onde tu vem? De passear pela... Viste o meu servo Jó? Vi. E Deus já sabia, entendeu? Ele, sim, o que é que tu quer, vagabundo? Ele, não, pois vai. Então é mais ou menos assim, Deus já... É tudo no... Por que Jesus disse? Que ninguém toca nos seus.
João Batista, lá em João capítulo 3, ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for permitido. Então Deus está no controle, irmão. Vamos lá. Diga, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Calma, calma. Então, vamos lá. Ele já pode existir. No entanto, não será revelado até que lhe seja permitido. Aí, 2 Tessalonicenses 2. Entretanto, é oportuno observar que João, ao mencionar este personagem e a denominar de anticristo, fez questão de ressaltar que haveria muitos anticristos. E o que é um anticristo no seu geral? Não estou falando o anticristo, mas um anticristo. Qualquer pessoa que se levanta contra Deus, que se diz ser inimigo de Deus, ele já é um anticristo. É anti, ou seja, contrário a Cristo. Então, se o cara diz: eu não creio nesse negócio de evangelho, isso é tal. Então, ele já é em si um anticristo. Agora, o artigo definido, o anticristo, aí é outra coisa. Temos que entender isso. Esta sutil distinção é muito importante e a sua desconsideração tem levado muitos, ao longo dos séculos, a ter visões distorcidas e errôneas a respeito deste personagem. É por isso que foram citados os nomes ali de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele invadiu o templo de Deus, era um grego, e ali ele entrou a cavalo no templo de Deus e sacrificou um porco sobre o altar de Deus. Aí você não entende isso aí, eu não vou ter tempo para explicar agora isso aí não. Então ele fora considerado como um anticristo. E aí vem a história mais, né? Hitler, Mussolini, Stalin, essas coisas aí. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é bom observarmos que o anticristo, no singular, diz respeito a um personagem que ainda haverá de aparecer. E ali, alguns não apareceram no tempo de João, mas era essa turma aí que... Né? E note que João, ele morrera no ano 96 da nossa era. Bom? Então, isso aí. Pois, gente, é o seguinte... Você vai levar a página 3 e 4 para casa. E a recomendação é, próxima quinta você traga, porque você vai vir, porque você quer ver o final dessa história toda, você vai vir, aí você traz a página. Eu sei que alguns não vão trazer, mas nós vamos até a página 8. Então se esforce um pouquinho para vir na próxima quinta-feira, tá bom? Certo? Mais alguma coisa a se dizer? Mais alguma pergunta dentre aquilo que nós falamos ou alguma outra coisa? Não? Então, você vai querer saber todo esse desfecho. Você vai querer também saber sobre a grande tribulação, sobre a volta de Cristo, para não ter aquela ideia errônea que eu tinha de que Cristo vai chegar batendo nas portas como esmolé. Então já está firmado aí o nosso acordo da próxima quinta-feira. Traga mais alguém, convide mais alguém a vir. Você que está pelas redes sociais e você concordou com alguma coisa, então convide alguém também a sentar com você no sofá na próxima quinta-feira e termos esse momento aqui de aprendizado. Bom, vamos orar, pedir a bênção de Deus para nós nesta noite e também amanhã. Alguém aniversariando hoje? Eu não cheguei a... Não, né? Ok, vamos orar. Bendito Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus de toda consolação. Obrigado porque a Tua palavra é alicerce para a nossa fé, Senhor. E o conhecimento da mesma nos faz
andarmos neste alicerce, como diz a tua palavra, para que não sejamos demovidos da mesma. Agora, ó Deus querido, obrigado por mais esse assunto tratado aqui nesta noite. Se de algum modo há um pensamento contrário, ou a tua palavra fala de modo contrário, que o teu Espírito nos esclareça. Estamos na sinceridade do nosso coração, apresentando aquilo que cremos pela tua palavra, Senhor. Portanto, que o teu povo se esmere pelo aprendizado da tua palavra, porque isso é alicerce para o teu povo, para a tua igreja. E que não possamos de modo algum sermos enganados pelo falsário, pelo aquele que tenta tirar da palavra o teu povo. Agora despede-nos em paz. Obrigado por cada um dos nossos irmãos e amigos que estão conosco presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que posteriormente estarão também ouvindo um pouco desta palavra. Que a tua bênção recaia sobre todos nós. Portanto, dar-nos agora uma noite tranquila, um retorno em paz às nossas casas e o dia de amanhã cheio da tua bênção e da tua proteção. Muito obrigado, Pai eterno. É a oração que assim te fazemos, em nome e por amor de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Então, irmãos, por hoje é só.